Olá a todos, vejamos este problema sobre leis de Ohm agora. Na associação em paralelo vista no trecho de circuito abaixo, a divisão da corrente principal de intensidade 60 mA se dá nos resistores R1, R2 e R3 de acordo com a proporção de 3:7:10, respectivamente. É sabido que R1 igual a 10 ohms. Determine, com base nestas informações, os valores das correntes em cada resistor, no item A, e os valores das resistências de R2 e R3, no item B. Bem, inicialmente vamos aqui observar a figura. Nós estamos vendo a corrente principal de 60 mA. Ela vai se subdividir em três correntes parcelas, né? Que a gente pode nomear seguindo a sugestão da nomenclatura das resistências, de modo que aqui a gente chama de I1, no ramo intermediário nós chamamos de I2, passando pela corrente R, pela resistência R2, e no ramo superior I3. Bem, I1, I2 e I3, que somadas devem dar 60 mA, estão numa proporção de 3:7:10, nessa ordem, revelando que a corrente I1 deve ser 3 partes, ou seja, 3 vezes uma certa corrente elementar. A corrente I2 deve ser 7 dessas partes, e a corrente I3 deve equivaler a 10 dessas partes. Bem, essa parte, que é uma corrente elementar, a gente pode chamar de I0, de modo que a gente pode escrever aqui que I1 deve corresponder a 3 I0, ou seja, 3 dessas correntes elementares, 3 vezes ela. I2 deve corresponder a 7 I0. E I3 deve corresponder a 10 I0. Bem, a soma dessas três correntes deve dar 60 mA, porque elas nasceram de uma subdivisão da corrente de 60 mA. Por outro lado, em termos dessa corrente elementar I0, se nós somarmos elas três, nós vamos encontrar 3 mais 7 mais 10, dando 20. Nós saberemos que 20 I0 deve ser igual a 60 vezes 10 a menos 3. Ora, isso aqui representa que I0 deve ser igual, já que 60 sobre 20 é 3, né? Então I0 deve ser 3 vezes 10 a menos 3 amperes. Bem, conhecida esta corrente elementar, a gente agora pode escrever quanto valem as correntes I1, I2 e I3. Né? Nós sabemos então, vamos colocar aqui, que I1 será 3 vezes I0, portanto, 9 vezes 10 a menos 3 amperes. I2 será 7 I0, portanto será 21 vezes 10 a menos 3 amperes. E finalmente I3 será igual a 10 I0, portanto sendo 30 vezes 10 a menos 3 amperes. Então, com isto, a gente resolve o item A dessa questão. Vamos deixar registrado aqui, o item A está aqui. E passamos então ao item B, que nos pede os valores das resistências R2 e R3. Bem, se nós atentarmos para esse ramo inferior aqui, que contém a resistência R1 e a corrente I1, nós vamos ver que conhecemos tanto a I1
quanto R1. De modo que a gente pode dizer que conhecemos a diferença de potencial entre os extremos do resistor. Uma outra consideração que a gente pode fazer é que esse ponto A tem o mesmo potencial que esses 3 pontos aqui. De modo que, por uma maneira de lembrar isso para a gente pode escrever A nesses 3 pontos, da mesma maneira que a gente pode escrever para esse ponto B aqui, que esses 3 pontos têm o mesmo potencial de B, então podem ser identificados com o ponto B, em termos do potencial elétrico que existe nesses pontos. Bem, assim, se nós aplicarmos a lei de Ohm a esse ramo inferior, nós teremos da lei de Ohm que V igual a RI, nós vamos ter que VAB pode ser escrito como R1 vezes I1, o que será igual a 10, de 10 ohms, vezes o I1, que é 9 vezes 10 a menos 3, o que resulta em 90 vezes 10 a menos 3 volts. Ok? Então a DDP entre os pontos A e B, a diferença de potencial entre os pontos A e B, vale 90 vezes 10 a menos 3 volts. Conhecemos isso pela aplicação da lei de Ohm no ramo inferior. Agora, nos outros 2 ramos, de R2 e de R3, a gente vai poder utilizar essa DDP para conhecer os valores das resistências. Então vamos lá. No ramo 2, nós sabemos então que R2 vezes I2 deve ser igual a 90 vezes 10 a menos 3 volts. Ora, isso implica que a resistência R2 será 90 vezes 10 a menos 3 dividido pela corrente I2, que nós sabemos que vale 21 vezes 10 a menos 3 amperes. Ora, isso aqui resulta em aproximadamente 4,29 ohms. Então, sendo este o valor da resistência R2. A mesma coisa nós vamos fazer agora com o resistor R3. Vamos dizer que a diferença de potencial R3 dada por R3 vezes I3, essa é a diferença de potencial entre A e B, portanto deve valer 90 vezes 10 a menos 3, de modo que R3 será igual a 90 vezes 10 a menos 3 dividido pelo valor de I3, que nós sabemos ser 30 vezes 10 a menos 3 amperes. Ora, então 10 a menos 3 e 10 a menos 3, numerador e denominador, vão se cancelar, e nós vamos ter então o resultado de 3 ohms. Então, com isso, nós temos os valores de R2 e R3 que respondem o item B, de modo que dessa forma nós terminamos o problema. Ok? Um abraço.